Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos começando a terceira semana. Eu vou hoje fazer uma explicação do quadro que a gente está vendo aí, que eu estou fazendo a passo a passo, tá? Então, vamos lá. Eu vou me aproximar aqui, a minha câmera, tá? Bom, deixa eu chegar mais pertinho aqui. Bom, vamos dar uma recordada, né? Vamos dar uma recordada aí. Bom, como eu estou dizendo para vocês, fizemos o fundo, tá? Trabalhamos aqui o fundo com um tom esverdeado e tal, tá? Com um pouco de azul. Depois que nós fizemos esse fundo, o que que eu fiz? Vocês acompanharam, vocês viram. Passei, tá? O pincel nessa direção assim, horizontal. Espalhei totalmente para mim ter, ó, essa passagem aqui, ó. No caso lá, o horizonte, esta outra parte aqui, tá? Que vai se aproximando da onde? Vai se aproximando do continente. Como eu criei essa imagem, tá? Dos recifes, todo mundo sabe que é um recife. Recifes são aqueles pontos de pedra que ficam afastados do continente, tá? Que estão assim, um distante do outro, que por baixo, submerso aqui, tem pedras, né, uma quantidade de pedras que não aparece e alguns pontos que saem do mar, né? E ficam para cima. Bom, o que eu quis passar aqui? Eu coloquei peguei o marrom com o preto, vou até explicar aqui para vocês como é que a gente fez, tá? Então, ó, eu peguei um pouco de marrom, peguei um pouco de preto com o vermelho, misturei, obtive esse tom aqui marrom, com um pouquinho de sombra de terra, tá? Sombra de terra, que é a tinta. E aí misturei bem, obtive esse tom aqui mais escuro, ó. E aí eu fui batendo o pincel aleatoriamente, tá? Fui batendo o pincel aleatoriamente, para cá, para lá, de todos os ângulos, ó. De todos os ângulos. Não tem uma posição certa quando a gente vai fazer a pedra. Por que que não tem? Porque se eu ficar aqui, ó, trabalhando a pedra, não vai ficar legal. Eu só posso trabalhar uma pedra quando ela está em primeiro plano e num tamanho grande, porque está bem próxima de mim, entendeu? Então aí eu tenho que fazer todo esse trabalho. Mas nesse caso aqui, como elas estão distantes, eu vou batendo o pincel dessa forma, para lá, para cá. Eu vou colocando assim, ó, vou batendo, o pincel trabalho de lado, não trabalho assim de frente, tá, com ele. Eu pego assim e vou trabalhando desta forma, batendo para lá e para cá, sem uma direção definida, tá? Para mim obter esse resultado aqui, tá? Que são esses corais. Bom, aqui eu também tenho um continente, como vocês podem observar aqui, ó. A parte marrom é o fundo para mim. Aí depois eu vou trabalhar essas pedras para que elas possam estar surgindo. Como que eu faço isso? Bom, eu aproveito um pouquinho desse marrom, transfiro para cá, tá? Transfiro para cá. E eu vou, com um pouco de azul ultramar, eu vou fazer uma mistura, que eu vou obter esse resultado aqui, ó. Um cinza, tá? Um cinza azulado. Por que o cinza azulado? Porque eu tenho o mar sempre reflete. A gente vai na praia, mas nós não observamos bem. Eu fico observando esses detalhes da pedra. Se você for lá na praia, você vai ver que a praia, ela dá muito reflexo, né? O mar reflete muito na areia, na própria pedra, na própria vegetação que está ali próxima à costeira, né? E aí eu pego um pouco desse cinza azulado, trago para cá, tá? Faço um tom mais claro desse cinza azulado, para mim poder estar aplicando, ó, na parte de cima da pedra. Por que na parte de cima da pedra? Porque é onde eu tenho luz, tá? Onde eu vou obter luz. E aí, como eu criei essa imagem,
eu não tenho nenhuma referência, não estou tirando de foto, de uma revista, nada. Isso aí foi uma criação, tirei da minha cabeça. Eu vou fazer o quê? Vou colocar um ponto de luz. Então eu optei pelo quadro aqui, à minha esquerda, tá? A luz vindo de lá para cá, tá? E aí eu vou colocando. E nesta parte que não pega a luz, tá? Não pega a luz, o que que eu fiz? Eu deixei ela escura. E na parte de cima onde pega a luz, passei um pouquinho, tá? Desse tom aqui, ó, o cinza mais claro, para mim começar a dar uma sensação de pedra, diferenciar essa parte de uma tá por cima da outra, aquela coisa toda, tá? Própria mesmo o tempo que e o sol que vai clarear essas pedras que não pegam água. Agora, aqui eu não poderia deixar totalmente marrom. Por que que eu não poderia deixar totalmente marrom? Por quê? Porque eu tenho um reflexo da luz, né, que bate aqui na água, que me reflete lá na pedra. Então eu tenho que ver tudo isso daí. Não é simplesmente chegar e ir fazendo a pedra de qualquer jeito, não. Eu tenho que acompanhar sempre a posição da luz. Se ela vem de lá para cá, ela veio nessa direção, bateu nesta parte aqui, ó, da maré, do mar, né? E o mar me reflete aqui, ó. Então tudo é um efeito dominó. Ela vem, bate aqui a luz com o reflexo da água, que né, fica meio espelhado, aí reflete lá na pedra. Aí eu fiz o quê? Bem aguado, esse tom aqui, ó, acinzentado, azulado, bem aguadinho, eu comecei a fazer ó, algumas nervuras na pedra, ó, tá? Fiz algumas nervuras. Para quê? Para que eu possa dar a entender que este reflexo bateu lá na pedra, nessa parte escura. E ao mesmo tempo, para me diferenciar este pedaço dessa pedra aqui com a parte de cima que está recebendo também a luz direto. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? Nesses pontos, porque é isso que vai diferenciar a distância, tá? A distância de uma pedra para outra, e na hora que a gente for olhar um todo dessa imagem, tá? Dessa imagem, vai passar para mim uma sensação de profundidade, tá? Uma sensação de distância, e que você vai definir, opa, essa aqui está na frente daquela lá, e aquela lá está na frente daquele Recife que está lá. E ao mesmo tempo, ó, pode ver que eu vou diminuindo e clareando também. Vou clareando o Recife que está mais ao longe. Por quê? Porque ele não está próximo de mim, eu não estou vendo detalhes. Então eu só estou vendo assim tipo uma silhueta. E como ele está em cima e tem luz, eu não posso escurecer e diminuindo a cor aqui. Não, eu já entro com um pouquinho mais assim, claro, porque existe também o reflexo, tá, dessa própria água que está em volta dele, que está refletindo nele. Então tudo que está distante vai ficar um pouco mais claro. O tom sempre vai ser um pouco mais claro. E o que está próximo de mim, tá, vai ficar aparecendo mais forte. Por quê? Porque é também próximo. Eu estou vendo aqui, eu estou andando aqui, eu estou vendo. E eu tenho que transferir tudo isso para essa imagem, para que a gente possa estar depois no quadro definido, estar olhando e estar vendo que, pô, existe uma profundidade no trabalho, sabe? Aquela distância, sabe? Como se a gente pegasse aqui e fosse fazer um caminho aqui numa paisagem rural, tá? Você pega lá um pontinho, vem abrindo, e quando está bem mais próximo, você já larga essa estradazinha. O mesmo acontece aqui, ó, tá? Só que aqui nós não temos estrada, porque isso é uma imagem marinha, mas eu tenho que definir isso com uma perspectiva de um que está à frente, que está em primeiro plano, que está em segundo plano, que está em terceiro, quarto, quinto e por aí vai, tá bom? Então, gente, eu
gostaria que vocês prestassem muita atenção na imagem, tá? Que eu estou fazendo aí. Parem, dá uma observada nesse pedaço todo aqui, ó. Dá uma observada, tá? E esse lance aqui, ó, da maré, na outra aula, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, como a gente está fazendo. Hoje eu não quis mexer com a tinta aqui, tá? Com vocês, por quê? Porque é para vocês tivessem uma melhor visão desse negócio de pedra, de distância e da própria pintura, de luz, tá? E isso aqui, ó, tudo isso aqui nós vamos ver. Isso aqui é o movimento. Nós temos que trabalhar, saber trabalhar esse movimento das águas aqui, ó, tá? Porque senão o quadro fica complicado, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês, no decorrer da semana aí, a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, pare, dá uma pausa assim, deixa ele parado, tá? Deixa ele parado e vamos observar, tá? Faça essa observação. Fica olhando o detalhezinho, preste atenção assim, ó, nos detalhezinhos, como é que foi feito, tá? O que vem, tudo que é escuro é primeiro, tá? Tudo em primeiro lugar o escuro. Aí eu tenho o total que eu coloquei, aí eu tenho que vou clareando, aí depois entra a luz, tá? É a mesma coisa que a gente estivesse fazendo isso num grafite, tá? Não muda em nada, beleza? Então, galera, é o seguinte, prestem muita atenção, tá? Vão trabalhando, vão prestando atenção nos detalhes. Pare, olhe direitinho, observe, porque desenhar é observação, tá? Observação e saber trabalhar com os materiais, tá bom? Valeu então, até a próxima.